Romanos capítulo 6, versículo 23. É um texto bastante conhecido, creio eu que da maioria. O assunto da mensagem é sobre salvação, mas dentro do assunto da salvação, especificamente sobre o pecado. E como você se relaciona com o pecado. E se você quer assumir um compromisso com o Senhor, se você quer ter um dos compromissos aí da sua lista a ser alcançado, que seja um relacionamento mais íntimo com o Senhor, que seja um relacionamento mais próximo do Senhor, que a sua vida seja uma vida que resplandeça a glória de Cristo como um espelho mesmo. E para que você tenha mais intimidade com o Senhor, se você tem esse propósito na sua vida, você precisa ter um relacionamento diferente com o pecado. Não é possível você dizer que está mais próximo de Deus se você ainda leva uma vida dominada pelo pecado. Não casa uma coisa com a outra, não combina. Se você estudar a sua Bíblia, você vai ver que é um abismo gigantesco entre a nossa intimidade com Deus e uma vida dominada pelo pecado. Aqui o texto de Romanos capítulo 6, versículo 23, ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O assunto mais tratado em toda a Escritura, se você pegar a sua Bíblia, se você gosta de estudar a Bíblia, eu espero que você seja assim, você vai ver que é sobre a salvação em Cristo Jesus unicamente. Não existe outro meio de salvação. E ao longo das páginas desse livro, o que Deus faz é mostrar para nós a consequência do pecado na vida dos homens de forma geral, inclusive na vida do crente, e aponta como único caminho para você escapar da condenação, que é o fruto do pecado, como diz o texto aqui, o salário do pecado é a morte, é apontar para Cristo. E ao longo das Escrituras, Deus vai revelando que o homem, em todos os tempos, em todas as eras, em todos os lugares, ele tem pecado gravemente contra o Senhor. Não há um homem que possa dizer que está isento do pecado. A palavra de Deus nos diz isso. E diz o texto aqui mais uma vez que o resultado, a consequência você sofrerá se você não se arrepender de seus pecados por toda a eternidade. Quando a palavra de Deus diz aqui que o salário do pecado é a morte, não é o fim de todas as coisas. A morte simplesmente é o deixar o corpo, a vida aqui nesta terra, para o início de uma eternidade, que pode ser ao lado de Cristo, sim, nós vamos falar sobre isso também. Mas eu temo que muitos, diz a palavra de Deus, que a grande maioria dos homens perecerão no inferno. E eu espero que nenhum que esteja aqui hoje possa ir ou passar a sua eternidade lá no inferno. Então, nesta noite eu queria tratar dessa questão especial. Se eu não sei o que vai me acontecer amanhã, e talvez alguns de vocês não estejam aqui amanhã, não sei se eu estarei aqui amanhã, é importante que você saia aqui deste lugar sabendo como está a sua vida diante de Cristo, porque se algo lhe acontecer, você possa ser recebido nos céus e passar a eternidade ao lado de Cristo. Se você tem esse costume de estudar a palavra de Deus, você vai notar tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Você vai lá estudar a história do povo de Israel, você vai lá estudar a história da igreja, você vai ler sobre o dilúvio, você vai ler sobre Sodoma, você vai ler sobre o chamado de Abraão, sobre os profetas, aquilo que os apóstolos fizeram no início da igreja. Você vai ver muitos conselhos de Deus para você, mas o resumo de tudo isso, se eu puder resumir a palavra de Deus, é justamente para apontar a consequência do pecado na vida do homem, o resultado tão trágico que é na vida do homem o pecado, e apontar como único meio de escape dessa condenação, desse salário que o pecado nos traz, que é Cristo Jesus. Não existe outra forma. Se você começar em Gênesis e ir até o Apocalipse, você vai perceber que o homem peca das mais diversas. O homem é muito criativo para o pecado. A nossa natureza ela é propensa ao pecado. Você vai ler sobre roubo, sobre assassinato, sobre adultério,
sobre envolvimento com drogas. Tem aqui na palavra de Deus. E você vai perceber que não há um que esteja isento de pecado. E diz a palavra de Deus que se você imagina de chegar diante de Deus e falar assim, olha, eu nunca pequei, você já está pecando porque você é um mentiroso. Está aí o seu pecado. E o pecado é tão sério, tão grave na vida dos homens, que a palavra de Deus nos mostra muito claramente também a condenação que Deus impõe ao homem ainda aqui em vida. Não é preciso esperar chegar na eternidade para saber o que Deus fará com o pecado. Nós temos o exemplo de Sodoma e Gomorra e do mundo antigo, que nos mostra como Deus lida com o pecado. E lá no profeta Isaías, eu queria que você abrisse lá em Isaías capítulo 59, versículo 1 e versículo 2. Você conhece esse texto também, eu tenho certeza disso. Se você é a primeira vez que vem aqui a essa igreja, se nunca ouviu a palavra de Deus, então confie naquilo que está escrito aqui nas Escrituras. E aqui em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, diz a palavra de Deus o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Se você quer saber quão grave é o pecado na vida de um homem, normalmente nós nos comparamos com outros homens, né? Aquele que ainda não conhece a mensagem de salvação, aquele que ainda não entendeu plenamente o sacrifício de Cristo na cruz, normalmente ele argumenta da seguinte forma: não é possível que Deus vai me jogar no inferno para sofrer eternamente, porque eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada de errado. Eu tenho sim os meus pecadinhos, mas eles não me condenam como aqueles outros que cometeram tamanhas atrocidades. Para Deus não há diferença. Alguns querem alegar que o maior pecado do homem é recusar a mensagem de salvação. Também não. Esse é mais um dos pecados do homem. Para Deus basta apenas um pecado cometido em toda a sua vida para você ser réu de juízo, para você ser réu merecedor da condenação eterna no inferno. Diz a palavra de Deus, Isaías 59, 1 e 2, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós para que não nos ouça. Você duvida que um pecado somente é suficiente para te separar completamente de Deus? Existe prova disso na palavra de Deus, e a prova é Adão. A prova é Adão. Não sei quanto tempo ele passou em comunhão com Deus, no período que nós chamamos de período de inocência. A Bíblia não fala sobre quantos anos foram isso. Adão trabalhou muito, fez muita coisa. Se você chama o cachorro de cachorro, é porque Adão deu o nome de cachorro. Ele nomeou todos os bichos que existem nessa criação. Ele trabalhou muito, Adão. Mas quantos pecados Adão cometeu para que ele fosse expulso do paraíso? Será que Deus ficou tolerando e falando assim, Adão, meu filho, não faça isso, te dou mais uma oportunidade. E numa segunda vez ele falou, Adão, meu filho, não faça isso, esperou que Adão pecasse 10, 15, 20, 100 vezes? Não. Bastou um único pecado de Adão para que ele fosse expulso do paraíso. Veja como é que Deus trata tão seriamente o pecado na vida do homem. Não brinque com o pecado. Nunca brinque com o pecado. Romanos capítulo 3 ainda diz o seguinte, reflita no que Isaías disse, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Pensa muito bem nisso. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados é que encobrem o rosto de Deus de nós. Romanos capítulo 3, versículo 12, ele diz o seguinte, a palavra de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 12. Todos. Se você voltar um pouquinho ainda no versículo 10, fala assim, olha, não há um justo, nenhum sequer. No versículo 12, todos se extraviaram e juntamente se fizeram imprestáveis. Ou inúteis, como deve estar aí na sua Bíblia. Não é?
Os homens foram feitos imprestáveis, inúteis, abomináveis diante de Deus. No versículo 23, todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se você quer, neste ano de 2015, na tua vida, ter um compromisso de ter mais comunhão com o Senhor, a primeira coisa que você precisa fazer é aprender a odiar o pecado na sua vida. Sem odiar o pecado na sua vida, você não estará mais próximo de Deus. Porque Deus odeia o pecado. Há muitas pessoas que querem se apresentar a Deus com suas obras e fazem muitas coisas mesmo, coisas dignas até, mas nenhuma dessas coisas podem fazer do homem um ser apresentável a Deus. Você pega aí, tem bastante jovem aqui na igreja, final de semana, né, a moça, o rapaz, né, quando vai sair para comer o seu lanche, para passear, a moça vai lá, toma um banho, se perfuma, passa sua maquiagem, o rapaz a mesma coisa, se prepara para um passeio, fica bonito, né, e vão passear. Diante de Deus não adianta usar uma maquiagem. Deus olha os nossos corações, a nossa vida, e se você quer ver como Deus te olha sem Cristo, quando você não tem a Cristo, a figura está lá em Isaías capítulo 1, versículo 6. Aqui está descrito como Deus enxerga o homem que não tem Cristo como o seu Salvador. E infelizmente, muitos crentes que já têm a Cristo como Salvador, Deus já não olha assim para ele, né? Tem se misturado com o pecado, que era para ele odiar, para abominar, porque o nosso Deus odeia ou abomina. Em Isaías capítulo 1, versículo 6, diz a palavra de Deus o seguinte: desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, não tratadas, nem amolecidas com óleo. Só há nele, desde a planta do pé até a cabeça, feridas, inchaços, chagas podres. É isso que é o homem diante de Deus, à margem de Cristo, sem Cristo. E quando eu falei sobre esse texto algum tempo atrás, eu fui pesquisar um pouquinho o que é uma ferida aberta. E se você tiver essa curiosidade, você vai ver quão degradante é essa figura que o profeta usa para mostrar a consequência, o resultado do pecado em nossas vidas e como Deus nos enxerga, sendo nós somente pecadores não arrependidos. É uma coisa desagradável, é uma coisa triste de se ver. É isso que Deus diz que é o homem, é isso que Deus diz que o pecado faz na vida de um homem. Eu ouvi um testemunho de um pastor que tratou com leprosos, que por algum tempo esteve trabalhando entre os leprosos, e não sei se naquela localidade não havia tratamento ainda para essa doença, né, hoje conhecida como hanseníase, ou se naquele tempo não havia medicamento acessível, mas ele, pregando para a sua igreja, ele comentava como é a situação deplorável de um homem, de uma mulher, que chega no estado avançado dessa doença. E ele dizia o seguinte: você pega esse doente e faz lá o curativo. Você faz o curativo nele, e quando você faz o curativo, você passa uma atadura para proteger a ferida, e não resolve, porque aquela ferida solta pus, solta um líquido que ele não sabia explicar exatamente o que era, e aquele líquido mancha a sua atadura, aquele líquido, ele se veste, põe a sua roupa mais bonita que tiver, aquele líquido mancha a sua roupa, e exala um odor muito forte, muito forte. E a igreja que esse pastor pregava era um sobrado, e ele dizia assim, olha, ele se reuniu na parte de cima desse sobrado, e ele dizia o seguinte: se um leproso chegar aqui no estacionamento da igreja, aqui em cima nós sentiremos o odor da sua doença. Não são poucas vezes que a palavra de Deus compara o pecado na vida de um homem com a lepra. O leproso era separado da comunidade, agora você entende um pouquinho do porquê. Ninguém queria ter contato com o leproso.
Por que que nós muitas vezes nos metemos com o pecado e achamos que é tão natural aceitar o pecado em nosso meio, em nossa vida? Deus não aceita isso. A figura que Deus nos dá da consequência do pecado na vida de um homem é essa. Algo completamente desagradável. Agora, se nós que somos homens imperfeitos não podemos suportar uma coisa como essa, imagina um Deus santo, poderoso, justo, como é o nosso Deus. Ele deveria aceitar o homem nessas condições de sua presença por toda a eternidade? Não, de forma alguma. Ele não pode, não aceitará o homem nessas condições. E por que eu quero falar com você sobre esse assunto? Porque o pecado, por falarmos muito sobre o pecado, sobre salvação, a impressão que eu tenho, e isso eu tenho ouvido de outros pastores também, é que o pecado não é tão mais ofensivo para nós. Meus pecados foram lavados em Cristo, então tudo bem. Não, não está tudo bem. O meu pecado levou Cristo à crucificação, à morte de cruz. Parece que mesmo o crente não tem entendido a gravidade do pecado e minimizado as suas consequências. Saiba que se você é um filho de Deus, você não vai pagar na eternidade por seus pecados, mas a palavra de Deus diz também que tudo que você semear aqui nesta vida, você também vai colher. A consequência do seu pecado, você não vai carregar pela eternidade no julgamento, Cristo não vai cobrar dos seus pecados, você está livre disso. Para você que já é salvo por Jesus Cristo. Mas saiba que Ele ainda traz consequências aqui nesta terra. E muitas vezes as consequências são drásticas, são trágicas, mesmo na vida de um filho de Deus. Então abandone o seu pecado. Não brinque com ele. Eu fico bobo de ver, espantado, quando eu vejo crentes pecarem. E depois de pecar, eles tiram fotos do seu pecado. Pede para alguém tirar foto do seu pecado. E sai ele estampado lá na primeira página do jornal. E aí o que ele faz? Ele pega essa foto do seu pecado e publica no Facebook. Aquilo que era para causar nojo, aquilo que era para causar tristeza, arrependimento, choro diante de Deus, muitas vezes tem sido publicado para todo mundo ver, inclusive os ímpios, verem aquilo que os filhos de Deus estão fazendo de errado, que é pecado. Eu fico mais espantado ainda quando eu vejo outros crentes curtindo o pecado do outro. E comenta como se fosse algo que ele deveria se orgulhar. Irmãos, tome muito cuidado. Eu pedi para vocês desligarem o celular e saírem desse Facebook, tá? Porque não é o momento. Ele pode ser uma ferramenta muito boa, se bem usado. Mas se você não souber usar, não use. Eu aconselhei isso para uma irmã. Se você não sabe usar o Facebook, não use. Não permita que isso seja uma tentação na sua vida. Não se misture com o pecado. O outro motivo que me leva a pensar sobre esse assunto hoje em dia é que existe um número cada vez maior de homens se levantando para falar sobre o Evangelho. Existe aí um número cada vez maior de igrejas abrindo suas portas em todos os cantos. Aqui no caminho, eu fiz um caminho diferente para chegar aqui hoje. Vi outras igrejas sendo abertas por aí afora. E aquilo que era para ser um motivo de glória, porque o nome de Deus tem sido divulgado, é motivo de tristeza. A igreja tem aceitado muito facilmente um falso evangelho e não combatido contra esse falso evangelho, não denunciado ele como maldito, como diz a palavra de Deus. Tudo aquilo que te apresenta um outro caminho para a salvação, que não te leva ao arrependimento dos seus pecados, é falso, é mentiroso e deve ser declarado como maldito, porque Deus o declara como maldito. É maldito aquele que prega um evangelho como esse, é maldito aquele que abre uma igreja como essa, é maldito aquele que crê no evangelho como esse. É isso que Deus diz. Se você duvida, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 9. E você precisa tomar muito cuidado, porque hoje, aqueles que se dizem cristãos têm aceitado tudo que fala de Deus, como se viesse da parte de Deus. E muitas coisas não são.
Tome muito cuidado com isso. Se ele não te leva a um arrependimento verdadeiro, ao abandono do pecado, já está aí um forte indício de que este evangelho, este pregador, ele é maldito por Deus. Diz a palavra de Deus, Gálatas capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Aliás, versículo 6, vamos começar no versículo 6. Diz a palavra de Deus: maravilho-me de que tão depressa passasse daqueles que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. O que esses homens fazem? Ele pega a verdade de Deus e mistura com muita coisa que é mentirosa. Eles transtornam, causam confusão. E aí continua o apóstolo Paulo dizendo, o Espírito Santo diz a nós: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja considerado maldito. E ele repete mais uma vez: assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja maldito. Lá em Mateus capítulo 25, abra sua Bíblia lá também. Mateus capítulo 25, versículo 41. O apóstolo diz que o evangelho que anuncia algo diferente daquilo que está nas páginas deste livro, que tem sido anunciado pela igreja, arrependei-vos e crede no Senhor Jesus Cristo, o que sair disso deve ser considerado maldito. Aqui em Mateus 25, versículo 41, você vai ouvir nosso Senhor dizendo, quando Ele retornar com seus anjos na sua glória, e Ele dirá o seguinte: aqueles que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, mais uma vez. Por isso é maldito aquele que prega e maldito aquele que crê no Evangelho, que não te leva ao arrependimento verdadeiro dos seus pecados. Maldito, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. E eu queria fazer uma consideração sobre esta passagem. Eu fico espantado em ver que existem muitos, né? Não estou falando aqui das seitas, tá? Porque algumas seitas eu já sabia que anunciavam isso. Que com a morte aqui nesta vida, o salvo será ressuscitado e estará com Cristo nos céus. E o ímpio simplesmente será aniquilado ou desaparecerá. As seitas anunciam isso. Agora eu fico espantado quando eu ouvi isso da boca de um pastor batista. Irmãos, muito cuidado. Compare sempre aquilo, tudo que eu estou dizendo aqui, se não estiver escrito nas Escrituras, na palavra de Deus, rejeite tudo o que for dito. Agora, se estiver escrito aqui, não demore para ser obediente. A palavra de Deus diz aqui em Mateus capítulo 25, versículo 41, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O fogo, ele é eterno. Não pense que Deus não tem capacidade de fazer com que esse fogo arda por toda a eternidade. Se eu considerar que a palavra eterno aqui não significa para todo o sempre, como alguns querem alegar, você precisa considerar que o que vem a seguir também não é para todo sempre. E o que vem a seguir no versículo 46, diz que irão estes, né, aqueles que são malditos, para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Se o fogo não é eterno, a vida que Cristo promete dar também não é eterna. Eu preciso ter a mesma conclusão. E isso só cabe na mente de um homem que não entendeu a salvação, não crê em Jesus Cristo. Então creia na palavra de Deus, e aqui está escrito que se você não se arrepender dos seus pecados, você vai para esse lugar de tormento eterno. E ele não tem fim. Seus pecados têm consequências terríveis. Ele fez com que o nosso Senhor, para aqueles que já são salvos, fosse para uma cruz e sofresse naquela cruz aquilo que era destinado a mim. Como é que eu posso ficar brincando com o pecado na minha vida, quando Ele levou a Cristo, o meu Salvador, a morrer no meu lugar, naquela cruz? Não brinque com o pecado. É algo muito sério. Saiba que nesse lugar de fogo e enxofre,
para onde serão lançados todos aqueles que não crerem no Senhor Jesus. Diz o texto aqui que ele não foi preparado para receber os homens, ele foi preparado para receber o diabo e os seus demônios. Mas é para lá que será enviado todo aquele que não se arrepender e crer no sacrifício de Cristo Jesus. Cristo te oferece uma salvação que é gratuita. Nós lemos em Romanos capítulo 6, versículo 23, volte lá. Você não precisa confiar em outros homens que talvez foram mais corretos que você, ou que a Bíblia de repente cita os seus nomes. Esqueça Maria, esqueça Pedro, esqueça Paulo. Eles não podem te ajudar em sua salvação. Esqueça as suas boas obras, esqueça o seu batismo, esqueça a ceia, esqueça as coisas que você faz aqui na igreja. Elas não podem te ajudar na salvação. São boas coisas que você deve fazer sim, mas elas não podem de forma alguma te assegurar a salvação, nem te ajudar de qualquer forma na sua salvação. Porque a salvação diz aqui em Romanos capítulo 6, versículo 23, que é um dom, é um presente de graça que Deus te dá. É um dom gratuito de Deus. Se você quiser abrir ainda Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Pela graça sois salvos. Abra lá para conferir juntamente comigo. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom, é um presente que Deus te dá. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Se o homem infiel, se há alguém aqui ainda nessa situação que ainda não entendeu, ou é a primeira vez que está aqui entre nós, e nunca ouviu falar sobre a salvação unicamente em Jesus Cristo, creia nas palavras que estão aqui escritas. Elas são as únicas que podem te trazer salvação. Mas eu queria também separar um tempo e falar para a igreja de Cristo. Para você que já é um filho de Deus, que um dia confessou ao seu Senhor como Salvador. Volte lá para Romanos. Eu queria que você tomasse bastante atenção aqui. Porque, como eu disse, eu fico muito triste quando eu vejo um filho de Deus, alguns que talvez já caminharam algum tempo comigo, aqui em Marília ou em outros lugares, e se orgulharem dos seus pecados. Publicarem aí para todos os homens compartilharem do seu pecado. Não faça isso nunca. Se você é um filho de Deus, o arrependimento que você mostrou em sua conversão, ele precisa ser continuado por toda a sua vida. E muitas vezes a mensagem de salvação que hoje tem sido enfiada na cabeça dos homens, não produz resultado duradouro, não produz uma santificação que é contínua. E a palavra de Deus nos ensina também que nós devemos mortificar as obras do pecado em nossas vidas. Em Romanos capítulo 6 que nós lemos, não o versículo 23, agora o versículo 1, dizendo para os crentes, o que nós diremos? Diremos, pois. A pergunta que Paulo vai fazer aqui na sequência, para você que já é o filho de Deus, eu não preciso nem ler o versículo 2 para você me dizer a resposta. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? É isso que Deus te dá autorização para fazer? Deus te dá autorização para você pecar, já que os seus pecados foram todos lavados em Cristo Jesus, e você não vai responder por mais nenhum deles. Deus te dá autorização para que você peque, para que a graça de Deus superabunde no meio das multidões dos seus pecados? Qual que é a resposta para essa pergunta, irmão? É não, de maneira nenhuma. A palavra de Deus diz aqui no versículo 2, de modo nenhum. E ele ainda continua, ele faz mais uma pergunta, ele complementa. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como viveremos ainda nele? Irmão, não sei como é que está a sua vida hoje, mas se você não está andando de acordo com a palavra de Deus, arrependa-se. Volte-se para Cristo, suplique o seu perdão, não se orgulhe de ter pecado. Nunca faça isso.
Em Coríntios fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram. E eu tenho uma notícia que talvez não seja tão recebida de tão bom grado por você. Como eu disse, não são as coisas que você faz aqui na igreja, ou o seu batismo, a ceia que você toma, que vai dizer se você é um salvo ou não. Sabe como é que nós reconhecemos um verdadeiro cristão? Não é pelo dia que ele foi batizado, não é pelo dia que ele levantou a sua mão e disse que creu em Cristo Jesus. Não é dessa forma. Talvez você tenha feito uma oração que um pastor te ensinou, que um irmão te ensinou. Mas isso não te faz um verdadeiro cristão. Sabe como é que você reconhece um cristão? Caminhe junto com ele algum tempo. Examine a sua vida. Paulo nos ensina a provar se permanecemos na fé. Examine a sua vida. Perceba como é que ele trata as pessoas. Perceba o seu falar. Perceba como é que ele trata os seus negócios, como ele resolve os seus negócios. Perceba como é a sua família. Prove-o de acordo com a palavra de Deus. Confronte com o que está escrito em Gálatas, Efésios, a carta de 1 João, outros textos da palavra de Deus. Você vai perceber que este irmão, ele não é perfeito. Que vez por outra ele vai cometer também os seus pecados. Que ele vai cair. Mas a diferença é que no todo, olhando para a vida desse irmão, você encontra mais na vida dele de Cristo, você encontra mais Cristo na vida desse irmão, do que este mundo maldito. Agora, quando você caminha com alguém por algum tempo, e você percebe mais nele as coisas deste mundo maldito do que de Cristo, há alguma coisa muito errada ali naquela vida. Pode ser que você não seja ainda um filho de Deus e você não compreendeu quão sério é o pecado na vida do homem. E a consequência tão trágica que é a morte eterna. Se eu perguntar aqui para todos, eu acredito que ninguém vai levantar a mão dizendo que quer ir para o inferno. É natural, se você sair aqui pela rua, aqui em Marília, Pompeia, qualquer canto deste mundo, e dizer para uma pessoa, você quer ir para o inferno, só um louco vai dizer que quer. Eu conheço um que fala isso quase que diariamente. Mas é um louco, uma pessoa dessa não está no seu juízo perfeito. A grande maioria dos homens vão dizer, não, de forma alguma eu quero ir para o céu. E o que você está fazendo para ir para o céu? Ah, eu sou um bom marido, eu não roubo, eu não mato, eu não minto, não tenho o hábito da mentira. Né? Normalmente é essa a resposta que ele vai te dar. E não é isso que vai fazer dele um homem, uma mulher, que esteja em condições de passar a eternidade juntamente com Cristo. Então, meu irmão, você que já reconheceu que Cristo é o único Salvador, você não pode estar aí tratando tão levianamente o pecado na sua vida também. Eu não posso fazer isso, e se um dia os irmãos me virem pecando, chamem a minha atenção, me repreenda, para que eu seja também corrigido. Não permita que o pecado faça morada na sua vida. Cristo disse que se a árvore produz maus frutos, ela não é uma árvore boa. Ele diz, pelos seus frutos vocês conhecerão qual que é a árvore boa, qual que é a árvore má. Cristo diz isso. João Batista, os apóstolos, nós não temos condições de conhecer os corações. As únicas coisas que nós podemos examinar da vida de um homem são os frutos que ele produz. E João Batista, ele era muito criterioso no seu batismo. Ele não batizava qualquer um que se chegava ali e pedia o batismo. Alguns fariseus chegaram para ele e ele foi muito rápido em dizer para eles, ó filhos do diabo, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Cristo nos diz para olharmos os frutos. João Batista pedia provas de que eles eram verdadeiramente transformados por Cristo, e é o que devemos exigir. Meu irmão, o pecado ele é muito sério. Se você examinar a palavra de Deus, hoje pela manhã falamos um pouquinho sobre isso. Você vai encontrar grandes homens de Deus, alguns deles lá na lista de Hebreus, dos homens da fé, a galeria da fé.
e os pecados que eles cometeram. Não lá em Hebreus, mas em outras passagens. E a consequência trágica dos pecados em suas vidas. Então o Filho de Deus não está isento de sofrer as consequências do pecado. Mais uma vez eu digo, tome muito cuidado com como você trata o pecado na sua vida. A palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Versículo 10 ele complementa, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, devemos andar nelas. Romanos 12 diz que nós não devemos tomar a forma deste mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Isso inclui aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu faço, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 8, 28 e 29 diz a palavra de Deus que nós fomos predestinados para sermos a imagem de Jesus Cristo. Não a imagem deste mundo, mas a imagem de Cristo. Mateus capítulo 3, versículo 7 é o texto que João pede provas de arrependimento dos fariseus. Mateus 7 é o texto que Jesus usa para nos ensinar que nós devemos examinar os frutos na vida de uma pessoa para saber se ele é um verdadeiro cristão ou não. Não brinque com o pecado. Trate seriamente o pecado para que você possa ter um relacionamento sério com Deus. Eu queria abrir ainda com os irmãos 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de 1 a 12. E perceba aqui o que está escrito, irmãos. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus nos diz que o que está escrito aqui é para alerta dos crentes, não dos ímpios. 1 Coríntios capítulo 1. Capítulo 1 não, desculpa. 1 Coríntios capítulo 10. Capítulo 10, versículo de 1 até o 12. Diz a palavra de Deus: Ora, irmãos, para os salvos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Uma boa coisa começou dizendo o texto aqui, né? Versículo 5 ele muda um pouquinho. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E aí Paulo começa: Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles fizeram, conforme está escrito: O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para afogar. Não forniquemos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil almas. Irmãos, hoje em dia eu vejo muitos crentes brincar com o pecado da imoralidade sexual. Olha a palavra de Deus: num único dia pereceram 23 mil almas. Sabe o que aconteceu aqui? Balaque contratou Balaão para lançar maldição sobre o povo de Deus. E uma jumenta impediu ele. Deus usou uma jumenta para impedir Balaão de fazer isso. E aí Balaão e Balaque na sua conversa lá, Balaão falando assim: olha, não tem jeito, contra esse povo não vale maldição. Mas eu tenho uma ideia. Sabe o que você faz? Pega umas meninas bonitas e solta no meio deles. Não demora muito, você vai ver muitos deles mortos. E foi o que aconteceu. Não brinque com o pecado na sua vida. Num dia, 23 mil almas morreram. Não tentemos a Cristo, versículo 9, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, aqui está a advertência. Tudo isto lhes sobreveio como figuras. Eles sofreram no deserto, e Deus assim o fez para que nós fôssemos instruídos acerca disso. Tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, meu e seu, para quem já são chegados os fins dos séculos. Tudo o que aconteceu ao povo de Israel no deserto, no cativeiro na Babilônia, em outros cativeiros que eles tiveram, é para aviso nosso.
Não queira você passar um tempo no cativeiro na Babilônia. Não queira você sofrer as consequências do pecado não tratado em sua vida. Arrependa-se o mais rapidamente possível e volte-se ao Senhor. A palavra dessa noite parece que pode ser dura. Talvez machuque o coração de vocês. Mas machucou primeiro o meu. Porque eu reconheço que há muitas coisas em minha vida que eu também preciso corrigir. E é bom que machuque o coração, para que você corra desesperadamente para Cristo. E ela precisa ser dura sim, porque são poucos os pregadores que hoje têm se levantado para condenar o pecado, um falso evangelho que tem sido ensinado, que coloca a salvação à parte do arrependimento. Você precisa correr o mais desesperadamente para Cristo e suplicar dele o perdão para a sua salvação, para aquele que não ainda creu em Cristo Jesus. E se você é um filho de Deus que tem andado em pecado, vivido em pecado, para que você abandone essa forma maldita de viver e se apegue à santidade que há em nosso Deus. Como eu disse, irmãos, eu já ouvi recentemente um pastor falar coisas que não me agradaram. Eu acho que não agradaria nenhum filho fiel ao Senhor. E um dos textos que ele usa é Marcos capítulo 9. Eu queria que você fosse para lá ainda. Eu queria te mostrar um pouquinho mais o que Cristo fala acerca deste lugar de tormento. Marcos capítulo 9, são palavras de nosso Senhor, não são minhas as palavras, não é a palavra de qualquer um dos apóstolos, que deveríamos também considerá-las, porque tudo que está na Escritura é inspirado por Deus. Mas aqui em Marcos capítulo 9, versículo 42, a partir do versículo 42, diz o seguinte, a palavra de Deus: qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor que lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona, uma pedra muito pesada, e que fosse lançado no mar. Olha como é que Cristo começa. E se a tua mão te escandalizar, corta fora, porque melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Se o teu pé escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre, onde o fogo nunca se apaga. Se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Essa descrição que Cristo nos dá do inferno, se você quiser ler em Mateus, Lucas, outras coisas mais, ele fala lá de ranger de dentes, tormento eterno, sofrimento sem fim. Eu acredito que você não quer ir para um lugar como esse, se você ainda não confessou a Cristo como seu Salvador. Então o que você precisa fazer, depois de ter entendido que de fato o pecado é completamente abominável ao Senhor, e que Ele não pode permitir o menor pecado em sua vida, em sua presença por toda a eternidade? É muito simples. Arrependa-se e creia em Jesus Cristo. Creia que o sacrifício dele é suficiente para a sua salvação. Recuse todas as outras formas que os homens têm apresentado como objeto de salvação. Hoje, quando anunciamos a Cristo como Salvador, muitos falam: não, eu creio em Jesus Cristo. Ah, que bom que você crê em Jesus Cristo. O que você precisa ser salvo? Ah, Maria vai interceder para mim naquele dia. Ah, eu fui batizado. Então hoje, quando nós anunciamos a Cristo como Salvador, nós precisamos informar para este homem: Maria não pode te ajudar na salvação. O seu batismo não pode te ajudar na sua salvação. Porque somente Cristo salva. Só Ele levou na cruz os nossos pecados. Isaías diz que Ele levou sobre o seu corpo as nossas iniquidades. Somente Ele fez isso. Só há um que pode interceder por nós diante de Deus, e é Jesus Cristo. Só há um mediador entre Deus e os homens. Só há um advogado que pode suplicar por nós quando nós pecamos, que é Cristo. Não existe outro.
por melhores que sejam as suas obras, no seu melhor dia aqui nesta terra, por melhor que sejam as obras de outro homem ou outra mulher qualquer, no melhor dia dele aqui nesta terra, elas não serão aceitas por Deus. Isaías diz que as nossas obras de justiça, aquilo que de melhor você pudesse oferecer a Deus, é considerado por Deus como trapo de imundícia. Já ouvi dizer, alguns pastores dizer, olha, Deus não considera como nada, é pior do que isso. Deus não somente não considera como nada as suas melhores obras no seu melhor dia, mas se você alegar que isso pode de alguma forma ajudar na sua salvação, Ele reputa isso como trapo de imundícia. É algo completamente desagradável, Senhor. Creia somente em Jesus Cristo. Você precisa reconhecer a sua completa incapacidade de se salvar. Você não pode ajudar Deus a te salvar. Ninguém pode ajudar Deus a te salvar. Somente Ele pode te salvar. Creia que Cristo morreu na sua cruz para pagar, para suprir a justiça de Deus, e que ao terceiro dia Ele ressuscitou para garantir que você tivesse vida eterna, para que eu tivesse vida eterna. Se você quiser anotar na sua Bíblia, você pode ler depois, 1 Timóteo 2,5, 1 João 2,1, Atos 4,12, Atos 16,31, e eu queria ler com você Romanos capítulo 10, versículo 9, até o versículo 13. Se você quer saber o que você precisa fazer para você ser salvo, todos esses versículos que citei vão te ajudar a entender o que é necessário para a sua salvação. E Romanos capítulo 10, versículo de 9 a 13 também. Está escrito aqui: se com a tua boca, não com a boca de outro homem, mas com a tua boca, você confessar ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você já é um filho de Deus, se você um dia creu verdadeiramente em Jesus Cristo, se arrependeu dos seus pecados e tem aí lutado contra o pecado ainda em sua vida, eu queria ler uma passagem para você também, Romanos capítulo 6, versículo 4. Continue nesse processo. Pedro diz, sede santo porque eu sou santo. Está escrito em Levítico também. E aqui em Romanos capítulo 6, no versículo 1 e 2, Paulo faz aquela pergunta para nós vamos permanecer no pecado para que a graça de Deus abunde? De maneira nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Você deve continuar lutando contra o pecado na sua vida. E dia após dia, sua vida tem que ser mais parecida com a de Cristo. Você será grandemente abençoado se fizer isso. E sofrerá as penas de rejeitar a palavra de Deus e a vontade de Deus para a sua vida. Hoje nós cantamos alguns hinos no começo do culto, como sempre é feito aqui em Marília. Bons hinos, belos hinos. E um cântico me chamou a atenção, um cântico e um hino. Nós cantamos aqui, toma o meu coração e toda a minha alma. Como é que continua isso aí, que eu já esqueci o finalzinho? Vivo só para ti. Toma o meu coração e a minha alma. É bonito cantar, não está errado cantar. Mas é preciso também viver dessa forma. Na música você está pedindo para Deus, Senhor, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vou viver só para ti. Cada vez que eu respirar, como é que continua, irmãos? Cada vez que eu respirar, vocês conhecem melhor do que eu. Cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Como é difícil isso, irmãos. Não é fácil colocar isso em prática, não. Cada dia que a gente acorda, a gente quer coisas que Deus não quer. Então aprenda, você está pedindo para Deus tomar o teu coração, tomar a tua alma. Você está dizendo que a cada dia que você acordar, a cada momento que você respirar,
Senhor, faça a sua vontade em mim. E depois cantamos o hino, que acredito foi o último. Brilha no meio do teu viver. Você precisa brilhar como sal, como luz neste mundo. Diz Cristo também. Como é que você vai fazer isso? Você não vai brilhar no meio em que você está, metido com os ímpios lá nesse mundo perdido, fazendo as mesmas coisas que eles fazem. Isso não é brilhar, isso são trevas. Você vai brilhar quando você estiver neste mundo maldito, mostrando que é possível viver neste mundo maldito, servindo a Cristo, tendo uma vida diferente, fazendo a vontade de Deus. É assim que você vai brilhar neste mundo.